Meu nome, Maria Feitosa Vieira. Nasci em Pão de Açúcar, no dia 30 de maio de 27. O sino batendo a Ave Maria, às 18 horas. Meus pais, Mário Soares Vieira e Maria Feitosa Vieira. Meus avós, Pedro Soares Vieira e Maria Custódia Bezerra Vieira, avós paternos. Avós maternos, José Alves Feitosa e Maria José de Melo Feitosa. Meu pai foi prefeito, mas ele foi prefeito em 1932, 31. Meu avô também foi prefeito em Pão de Açúcar, em 1909. Meu tio, irmão da minha mãe, também foi prefeito em Pão de Açúcar, em 36. Meus avós eram muito amigos, eram parentes, mas parentes distantes, mas eram amigos como irmãos. Meus avós, tanto materno como paterno, eles negociavam com algodão. Um em Jacaré dos Homens, que meu avô é de Jacaré dos Homens, minha mãe nasceu em Jacaré dos Homens, e os irmãos também. Então, ele depois foi que montou uma casa, quando eles estavam maiorzinhos, os filhos, ele montou uma casa em Pão de Açúcar, como o outro também. Interessante, né? Um tinha 4 filhos, os irmãos da mamãe, eram 3 irmãos, e o meu pai eram 6 irmãos, homens, todos homens. Então, eles moravam um em Limoeiro e outro em Jacaré dos Homens. Todos os dois negociavam algodão, todos os dois tinham vapor de algodão, chamavam vapor naquela época. Descaroçar algodão. Aí meus avós iam vender esse algodão em Penedo, em Passagem, que era em frente a Penedo. Hoje tem outro nome, né? Há muito tempo. O nome era Passagem antigamente. Então, eles negociavam algodão, que eles plantavam, como também compravam de outros agricultores, né? E já havia os fardos, iam de Pão de Açúcar, de Jacaré, de Limoeiro, não sei. Iam com essas canoas de torda, cheias de algodão, para a fábrica lá de Passagem, que era de Peixoto Gonçalves, da firma. Então, todos os dois viviam, tinham a mesma coisa, para todo lugar que iam. Iam até veranear. E a família de carro de boi, imagina. Então, eles iam para Penedo, e uma vez, o seu Mané Gonçalves, que era português, os portugueses chegaram em Penedo, né? Peixoto Gonçalves. Então, seu Mané Gonçalves, muito amigo do meu avô, parte da mamãe, materno, ele disse, Feitosa, chamava Feitosa, meu avô. Feitosa, chegaram umas moças francesas aqui para fundar um colégio. Traga sua menina para cá. Titi era mais velha do que minha mãe, 16 anos. Então ele disse, trago. Pois na outra semana disse que ele levou minha tia para lá, para o colégio. Dessas francesas, minha tia falava francês, tão direitinho, era tão educada, ela foi professora estadual, era mais velha do que minha mãe, 16 anos. Depois tinha meus tios, o tio Tonho e o tio Juca. O tio Juca era, depois da Titi, era o tio Juca. Eles foram estudar, meu avô era um matutinho, mas um matutinho esclarecido, viu? Gostava das coisas boas. Também meu bisavô era professor. Eu acho que ele aprendeu muita coisa com o sogro. Então, meus tios foram estudar em Recife, no Colégio Salesiano. Tenho cartinhas de lá, tudo, ele escrevendo para minha tia, que era mais velha. Mamãe era novinha, se chamava Caçulinha. Então, eles foram estudar em Recife, depois foram para Salvador. Eu tenho uma cartinha aí do meu tio, para minha tia, tio Juca, para minha tia, dizendo que estava esperando que o meu avô desse opinião sobre o que ele ia cursar. Olha, esperando a opinião do meu pai.
uma coisa obediente, né? As cartas todas assim, com tanta obediência, com tanto amor, faziam um beijo na caçulinha. Era assim, tudo muito educado, a caligrafia muito boa, tudo. Então eles foram para Salvador. O meu tio Juca estudou medicina e o meu tio Tom estudou engenharia. Meus avós, Pedro e Zé Alves, já tinham morrido. Minhas avós foi que ficaram até, uma morreu com 84 e outra com 96. Essas eu tenho muita lembrança. Eu morei com minha avó materna, eu e minha mãe. Minha mãe ficou viúva, meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Tenho poucas lembranças do meu pai. A minha infância foi, se não fosse a morte do meu pai, tinha sido uma beleza, mas foi muito boa. Toda a vida, filha única, sobrinha única, lá em Pão de Açúcar, todo mundo. Eu, apesar de ser única, mas todo mundo, a família da minha mãe e do meu pai, gostavam muito de mim. Moramos em Pão de Açúcar. Agora, nós, com meu pai, a gente morava numa casa muito grande, que tinha 2 ruas. Quando meu pai faleceu, então nós fomos morar com minha avó, que morava com minha tia, que era professora. Meus pais se conheceram desde criança, que eles eram todos muito amigos, chamavam tio, não sabe? Tia Maria José, eu já conheço assim, minha avó, todos chamavam tia e meus tios também chamavam minha outra avó de tia. Basta dizer que meus avós paternos foram padrinhos da minha mãe, olha. Minha mãe fazia tanta coisa comigo. Eu fui estudar interna no colégio de Penedo. Ela mandava toda hora tanto biscoito, tanta coisa. E para contar melhor, minha mãe queria tanto bem a mim, que quando eu fui estudar em Salvador, ela mandou um colchão de barriguda para o colégio. Eu fiquei morta de vergonha quando chegou lá o colchão de barriguda. Meu filho é única, não sabe? Ela então fazia tanta loucura que fazia mais do que eu. Eu tinha muita amizade com o pessoal de Dr. Anfrísio Ribeiro, que era o diretor do ginásio. Morava pertinho do ginásio e a dona Noélia foi colega da minha mãe. Eu sempre saía para lá, não sabe? Em Penedo, saía para a casa da minha madrinha Melinha, que era madrinha de Crisma. E toda a vida as amizades da minha mãe, as filhas mesmo de seu Mané Gonçalves, foram colegas da minha mãe, Dona Leonor e Dona Celina. E foi que eu tinha um ciclo de amizade muito bom. Quando eu já estava na faculdade, já tinha um hidroavião que a gente tomava o avião em Penedo, no Rio. E eu chegava em Salvador, lá não sei aonde, saía. A gente ia fazer um cursinho lá em Salvador, mas ia com uma pessoa lá do colégio, voltar para o colégio, sabe? Quando saí do colégio, terminei o terceiro científico, que eu fui fazer vestibular, fiz vestibular e passei, eu, Leonor, as outras colegas também, e então nós aí fomos para uma pensão da Dona Libânia, na Avenida 7 de Setembro, 213, segundo andar. Aí passei a faculdade, era naquele tempo, a faculdade de farmácia eram 3 anos, e odontologia também 3 anos. Funcionava lá na Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira faculdade do Brasil, né? Eu tenho a honra de ter estudado na primeira faculdade do Brasil. A faculdade tinha medicina em cima, e embaixo era farmácia e do outro lado odontologia. Eu toda a vida fui primeira aluna de matemática e desenho. Então, eu gostava muito meu tio era engenheiro e eu toda a vida admirei muito engenharia. Portanto que eu gosto muito de fazer casa, não tenho nem coisa com farmácia, eu tenho mais com engenharia. Mas como não tinha ninguém que fosse fazer vestibular, eu optei por farmácia, porque eu gostava de química, né? Então, fiz farmácia.
Morava lá na Avenida 7 de Setembro, tudo passava lá, né? A avenida muito importante, que vai desde o terreiro até a Barra, né? É um só. Nós ficamos num trecho bom, entre a Piedade e o Campo Grande, onde eu morava. Era muito bem situado. E a pensão era muito boa, só tinha moças muito direitas, tudo estudando de faculdade. Sim, então nós fomos à missa, eu, Loli e uma prima dela. Chegamos da missa, subimos, deixamos lá e vamos descer para assistir a parada, que a parada passava lá na avenida. Então, o Marques também chegou lá com a turma, lá perto, quase embaixo da pensão da gente, eles ficaram, ele, Hernani, que era colega dele, e irmão da Loli, minha amiga. Essa minha amiga tinha cinco com ela, estudando na Bahia. É de Piaçabuçu, seu Messias Calumbi. Eu não sei como uma pessoa, né? Nos melhores colégios, e os melhores colégios de Salvador eram Mercedes e Sacramento. As filhas do governador de Aracaju, daquilo, e eram internas lá, sabe? Era um colégio muito bom. Marques chegou lá com a turma, com os primos de Loli, o irmão de Loli, Lulinha, que era Lobo, de Penedo, Dalmo era primo dela, os 3 primos. Chegaram os 4 e Marques também. Aí nós viemos da missa e botamos o missal lá e descemos para assistir a parada. Quando chegamos lá, já estava a turminha. Aí só andava junto com os irmãos de Loli, eram mesmo meus irmãos, sabe? Se dava muito os primos, tudo. Então foi apresentada a Marques por Hernani. A Hernani me apresentou e eu fiquei, tá certo. Eu fiquei brincando tudo com eles todos, eu, Loli e Juraci. E ficou olhando só para mim, eu me escondendo. Engraçado. Depois, tinha lá um primo de Loli, que é médica, tem Aracaju, o Dalmo, que é de Piaçabuçu também. Ele olhou para Dalmo e disse, depois que nós saímos da parada, ele disse, eu ainda vou casar com essa menina. Dalmo me disse, eu digo, é tarado. Mas a pessoa vê outro e já vai casar. E eu nem dei essas coisas a ele, essas confianças. Tinha uma festa lá numa colega deles, e ele aí disse que a gente ia, eu disse, vamos, mas nem fomos, nem nada. Quando foi lá que ele disse que eu vou casar com essa menina. E a Dalma, ela nem chegou, Dalma não chegou, eu nem ligou, não sabia, eu disse que ia sem interesse nenhum. Então, pronto, aí ele ficou insistindo, namoramos, graças a Deus. Ele morava na Piedade, não era distante, não. Ele foi em várias pensões, de vez em quando a pessoa, eu fui colega de marca de pensão. Agora eu digo, eu não saí da minha, de jeito nenhum. Aí começamos a namorar e ele já falava em casa. Eu digo, vale-me Deus, não tem juízo não. Depois noivamos em 49. No dia do aniversário dele, no dia 12 de fevereiro. Ele foi com a irmã e o irmão, foram no carro de aluguel, aqui de Palmeira dos Índios. Chegamos lá, eles chegaram lá à tarde, ficaram hospedados na casa do meu tio Juca, irmão da minha mãe, e no outro dia ele foi me pedir em casamento. Aceitei demais, porque todo mundo dava as informações dele. A família dele também me queria muito bem. Começamos a namorar no dia 7 de setembro. Todo ano, fazia anos, no 7 de setembro, ele me dava uma joia. Gostava muito da joia. Eu tenho joia da minha bisavó, da minha avó, da minha tia, que era solteira. Marques me dava muito, não sabe? Eu era tudo para ele. A dedicação quando ele se formou, ele botou, para a minha querida noivinha, eu e a minha vida. Ele fazia muita poesia para mim quando namorava. Namorava, eu disse, mas você não faz mais nada.
O noivado foi no ano da minha formatura. Passei 49, foi já em fevereiro de 49. Eu me formei em 49 em dezembro. Por coincidência, nós nos formamos no dia 12 de dezembro, eu e ele, a mesma data. Interessante, né? A mesma data. E em anos diferentes, 2 anos de diferença. E então vim para Pão de Açúcar, cuidar de enxoval. Ele marcou logo a data do casamento, que era no dia 30 de maio, de quando ele formou em 51 e 52 era para casar. Meu casamento foi um casamento muito bonito, de 3 padres. Um era um primo da mamãe, que morava em Salvador. Veio fazer meu casamento. O outro, meu tio padre. E o outro, padre Jasson, que era também primo da minha mãe, que era padre em Pão de Açúcar. Foi às 8 horas da manhã. Agora, meu marido já estava em Arapiraca, né? Nós casamos no dia 30 de maio, por sinal, no dia 31, porque era um dia de sábado. Então foi muito bonito, foi o casamento, eu tenho as fotografias aí. Depois do casamento, nós fomos partir o bolo na minha casa, na casa da minha mãe. Depois do bolo, esse pessoal todo de Arapiraca, nós chegaram às 10 horas da noite, na véspera do casamento. Olha, 10 horas da noite era uma coisa, outra para o povo entrar e viajar, não sabe? Naquele tempo as estradas péssimas, né? Mas foi tanto carro que o Pão de Açúcar ficou lotado. Casamos no religioso. E meu tio Juca, tinha um cartório, acertou tudo o casamento, né, para o juiz fazer o casamento. Acontece que em Pão de Açúcar, o juiz nessa época não tinha o juiz em Pão de Açúcar, nem tinha em Santana. Quem assumia era o de Palmeira dos Índios, Santana e Pão de Açúcar. Acontece que na véspera do meu casamento, na véspera mesmo, um doutor Pantaleão, aí de Coruripe, assumiu Santana. Ele, quando assumiu Santana, ele tinha que assumir Pão de Açúcar, né? Porque aí ele assumiu Santana e voltou para Coruripe. Não tomou conhecimento do que tinha. O juiz de Palmeira telegrafou para meu tio Juca dizendo que não podia realizar o casamento porque o doutor Pantaleão tinha assumido Santana. Olha a dificuldade para eu casar. Tudo, os papéis, tudo arrumado. Aí é doutor João Oliveira, a esposa dele foi colega da minha mãe. E ele já tinha sido juiz em Pão de Açúcar, doutor João Oliveira. Que foram, no dia do noivado, o doutor João Oliveira, na véspera do noivado, ele estava lá em casa com a esposa, foram fazer uma visita à mamãe, que tinha sido colega dela, e ele tinha chegado em Pão de Açúcar há pouco tempo, e se hospedava. A casa que eu morava com meu pai e minha mãe era muito grande. Dava de uma rua para outra, não sabe? E sempre a gente alugava ao juiz de direito, que era quem tinha mais recursos assim, para pagar. E nós moramos com minha avó, né? Desde que meu pai morreu, nós fomos morar com minha avó. Assim, o doutor João Oliveira telegrafou para tio Juca dizendo que ele não poderia realizar o casamento porque o doutor Pantaleão tinha assumido. Aí, o Rui Palmeira, o casamento era às 8 horas da manhã, olha que mais cedo que agora. Então, o Rui era padrinho do casamento, né? Rui Palmeira. Rui Palmeira chegou de teco-teco. Aí, quando eu soube dessa situação, logo depois do casamento, eu acho que até antes ele foi logo para o telégrafo, porque ele tinha um direito, não tinha telefone nesse tempo, né? Ele se comunicou com o juiz de Arapiraca, para ele realizar o casamento. Aí mandou um rapaz do cartório civil, né, com uma papelada de lá para Arapiraca, para entregar, que os casamentos naquela época eram até 6 horas da noite. Não podia. Então ele veio, o Rui foi teco-teco, aí mandou o teco-teco com o rapaz para Arapiraca, e quem fez meu casamento foi o doutor Edgar Machado. E nós saímos para casar em Arapiraca. Eu no civil, porque não tinha juiz, olha, tudo arrumado.
Então, por causa do Rui, por intermédio do Rui, conseguiu isso, porque ele tinha acesso ao telégrafo, né? E se comunicou em Arapiraca com o juiz e mandou os papéis de teco-teco e tudo acertado. Quando chegamos lá em Arapiraca, já era 5h30. Eu casei na casa da minha prima, que era casada com... era de Pão de Açúcar e era casada com um rapaz também de Pão de Açúcar, que era coletor federal. Marques, quando chegou em Arapiraca, ficou no Hotel Meridional, da dona Carmelita Moto. Mas ele chegou no dia 14 de fevereiro, né? E nós casamos no dia 30 de maio, 2 meses e 14 dias. Uma diferença muito... Ele já vinha ver, queria casar logo e queria comprar até uma casa logo. E perto dos pais, eu sei que ele aí foi para lá. Ele já tinha um recurso, não era para assim, para tentar a vida, para ganhar dinheiro, não. Ele foi para lá e ficou na pensão da dona Carmelita. Acontece que a Carmelita tinha sinusite e ele curou logo a sinusite da Carmelita. Foi interessante isso, não sabe? Ela aí foi fazendo propaganda e ele atendia o pessoal no hotel, depois foi procurando uma casa para mandar o consultório, que ele comprou logo o consultório, lá em Salvador, quando ele tinha o pai. Tinha gado aí, venderam, já sei que. Então, ele curou a sinusite, ela fazendo propaganda, e ele procurou logo uma casa para montar o consultório e conseguiu. Eu sei que a casa era vizinha à casa do Chico Lúcio. Que Chico Lúcio estava terminando uma casa muito boa. E então, a vizinha à casa, o Chico Lúcio arrumou para ele e não cobrou nada. Ele, dona Elvira, padre de Geraldo, né? Pai de Geraldo Lúcio. Então, ele ficou lá no consultório e atendia muita gente, fazia muito parto. Quase toda noite, Marcos saía para fazer parto. Então, dia de segunda-feira, e ele atendia todo mundo, até o fim. Ele era ainda estudante. Quando ele diagnosticou brucelose no Padre Jasson. E depois a pessoa foi para Recife. Quando chegou lá, os médicos disseram, mas como é que esse médico descobriu, sem laboratório, sem nada? Toda segunda-feira ele estava em Arapiraca, porque era dia de feira e ele atendia. De forma que esse nasceu dia de segunda-feira, o pai não assistiu o parto. O Clebinho nasceu dia de segunda-feira também. Ele não estava, porque estava em Arapiraca. Eu digo, o terceiro, eu digo, você não tem Arapiraca nenhuma. Agora você vai ficar comigo. Porque toda vez só nascia dia de segunda-feira. Mas o Beto nasceu dia de quinta-feira e ele estava comigo. Ele foi quem fez quase o parto. Eu cheguei na maternidade e ele só foi nascendo. Eu me lembro de um menino que chegou lá com uma fratura externa. Uma coisa horrível, o osso por lado de fora. Aí eu fiquei muito impressionada com esse grupo, porque eu já tinha Marelcino. Meu filho, e se Marelcino fosse Marelcino? Mas minha filha, você quer botar a doença do povo todo no seu filho? Não pode não, meu filho. Cada um tem sua doença, a gente cura. Não vai pensar nisso não. Mas eu pensava muito, não sabe, se acontecesse uma coisa assim com meu filho. E na fazenda, que um menino levou um coice de um bezerro, e aí, ó, fez um bife aqui, abriu. Como que a gente pega um pedaço de carne, já que essa batata da perna abriu. E eu digo, meu Deus, nesse tempo não se conhecia nem penicilina. Ele era filho do empregado da fazenda, do vaqueiro. Eu então, venha para cá, menino. Aí lavei tudo com água de... O menino tinha uns 11 anos, mas um menino tão forte que eu nunca vi uma criaturinha forte. Ele aí, não sei se é porque está quente, né, ainda. Eu sei que eu lavei com água de sal, ainda acabei, passei, virei o coisa, e de menino tem agulha aí, uma agulha de saco, esse vaqueiro tinha uma agulha, ele fazia sela, ajeitava a sela. Com aquele cordão, olha, costurei tudinho. Ele ainda tinha costura, ele morreu, morreu motorista.
lá não sei para onde. Pois ele entrou, ô Zé, deixa eu olhar, ainda tem aquela tirinha. Olha. A minha vida foi uma vida normal, muito boa. Nunca tivemos desentendimentos. Minha casa era uma casa feliz. Em Arapiraca, eu tenho os amigos dele, né? Agora, quem primeiro me relacionei foi com Leônia Ribeiro, que a primeira casa nós moramos foi lá alugada. Depois, Marcos comprou, nós compramos aquela casa onde morávamos na praça, né? A compra desse imóvel, ele já tinha dinheiro, ele queria comprar. Ganhava muito dinheiro também. Vixe Maria, ele fazia tanta caridade, ganhava tanto dinheiro em Arapiraca. Arapiraca era uma cidade rica. Rico, o fumo era... Tinha a Souza Cruz, né? Tem um inglês lá da Souza Cruz. Era muito nosso amigo, com a Nelly. Um dia desse encontrei até um retratinho dela com a filha para mim. E então... Minha vida normal, muito boa. Nós botamos uma farmácia ainda. Ele queria para botar a farmácia, botou, mas depois nós vendemos, porque eles davam o remédio todinho no burro. Eu digo, Marcos, essa farmácia não está dando futuro, não. E preocupação assim, pronto. A vida social tem o clube dos fumicultores, né? Que a gente ia, dançava direto, tinha aquela banda de música, que era da UDN, né? E a gente fazia festa lá em casa. Lá, assim, a nossa casa era o colégio, né? Tinha aqueles galpões, aquela sala bem grande. A casa não era muito grande, mas os galpões tinham 3 galpões. Aí ele fazia, Leone e as amigas chegavam lá, doutor Marcos, vamos fazer uma festinha, vamos, vai chamar Nelson. Então ele mandava 2, 3 músicos, tocava, ele comprava os negócios e dava, era uma graça. Ele gostava muito de festa. A Ivete era tão minha amiga que compraram lá uma máquina de fazer café, e ninguém tinha, né? Ela ia lá em casa toda noite, era tanta gente em casa, tanto homem lá, conversava, isso era toda noite. Ela ia, botava o café, mandava o rapaz lá da sorveteria, o garçonzinho, à noite, e era botando café para todo mundo. Era tão engraçado. Chegava muita gente lá em casa, ia lá por trás. Maria, está precisando de alguma coisa? Era uma amigona, sabe? A filha dela, a Vânia, ela tinha uma filha que era da mesma idade de Maria Alcino. Maria Alcino nasceu no dia 27 de abril e ela nasceu no dia 4 de maio. Quer dizer que uma semana depois era o aniversário de Maria Alcino, num dia, na outra semana já era dela. Era uma beleza, muita amizade. Tinha minha prima lá, tinha Marili, que é também prima de meu pai, o pai dela era primo do meu pai, ela morava lá. E foi muito minha amiga, foi quem arrumou minha casa, ela com Osélia, minha prima, arrumaram minha casa. Quando eu cheguei, a casa estava toda pronta. Eu não conhecia Arapiraca. Aí vivi muito bem lá. As amizades eram as mesmas de Marcos. A gente quase todo domingo ia almoçar na casa de um amigo, nos bairros, né? Ia na casa de um amigo. Era bom, a gente passava aquele dia bem feliz, não sabe? Ele, depois que saía do consultório, sempre a gente ia passear de carro. Ele botava o menino e a gente ia passear. Até no dia que ele morreu. Eu disse bem assim, quando ele chegou para almoçar, depois o Nelson foi lá para combinar já o aniversário dele, que era no dia 12. Ele disse, olha minha filha, o Nelson está aqui para combinar o negócio do meu aniversário. Aí a gente combinou, foi quando depois ele foi para o consultório. Quando nós saímos do consultório, ele pegou o carro, pegou os meninos, eu e os meninos, a gente saiu passeando, cantando. Ó. Eu até disse, ô Marcos, eu sei de uma pessoa que não está lembrada. Ele disse, e eu não receito não, porque ele botava a data, 7, né? Começamos a namorar no dia 7 de setembro. Todo dia 7 a gente se lembrava dessa data, era muito querida para a gente. Em 1950, o Rui fez uma cartinha para ele e eles ficaram amigos.
Então o Rui convidou para ele ser candidato a deputado, não sabe? O meu sogro era vereador aqui em Canudos, era Canudos, Belém. Eu sei que convidou e ele se animou, ainda foi, teve tanto voto ainda, como estudante, olha, estudante, em 1950. Então ele ficou como primeiro suplente, mas nunca assumiu não, viu? O povo dele era seguro naquele tempo, não saía para botar outro não. Quando o Marques foi candidato a deputado, meus primos, os primos da minha mãe, trabalharam muito para ele, não sabe? De forma que ele teve uma votação em Pão de Açúcar maior do que a da terra dele aqui, em Belém. A votação dele dava para eleger mais 2 deputados. Ele foi o deputado mais votado do Estado. Ele era vice-presidente da Assembleia. Era Dr. Mário Guimarães, presidente, e ele vice-presidente. Ele foi eleito deputado em 54. Ele não queria o dinheiro de deputado. Eu digo, então me dê. Aí fiquei com o dinheiro do deputado dele. Ele recebia e me dava. Ele ganhava muito dinheiro na clínica, apesar de fazer muita caridade, mas ganhava muito dinheiro, ele ganhava muito presente. Dia de segunda-feira, era sacos de abacaxi, de laranja, de tudo, não sabe, peru, era tanto do peru que eu ganhava, a minha era piraca. E vivi muito bem lá, e não tenho queixa de nada, dos meus amigos não. Ali, aí, com o Padre Jean Lúcio e Zé Lúcio só viviam lá em casa. Seu Antônio Lopes, seu Zé Lopes, essa família Lopes toda. Tinha muitos amigos, Marcos tinha muitos amigos. E sinceros, não eram... Lá eles tinham um pastoril, não sabe? Os amigos eram um pastoril, mas era animado, muito bom, não sabe? Então, Marcos era do Encarnado e eu era do Azul. Acontece que quando eu era noiva, ele estava lá em Penedo, lá em Pão de Açúcar, e entrou a diretora do grupo lá em casa e ela era do vermelho. E eu não sabia, eu achava que o vermelho era uma cor tão feia, tão triste, era cor de sangue, não sabe? Botei na minha cabecinha de criança. E então, quando ele conversou com essa diretora que morava pertinho da gente, a Clélia, e então, quando ela saiu, eu disse, Marques, ela é do Encarnado. Ele disse, o que é que tem isso? Eu digo, é muito ruim. Ele disse, pois eu sou do Encarnado, mas foi uma decepção que eu tive tão grande. Mas, Marcos, você é uma pessoa tão boa, você ser do Encarnado. Eu achava que gente do Encarnado não era bom. Cabecinha de criança que bota as coisinhas na cabeça. Então, depois, nós casamos, tinha estado de pastorio lá em todo ano. Era uma beleza, era uma festona. E então, aí eu era do Azul e ele do Encarnado, sabe? Eu era do Azul e aí o pessoal do Azul, Dona Maria, como vai? Como vai? Eu disse, não vou trair meu marido, não. Eu não dava dinheiro. E ele botava dinheiro, não sabe o que? Ele botava muito dinheiro, eu não sei nem onde botar esse dinheiro, acho que davam por alguma coisa aí. Ele não se interessava no dinheiro, né? Não tinha interesse assim. Ele comprava tudo, ele gostava de comprar também, de investir assim em terreno, comprou logo um terreno lá, comprou a casa, comprou o carro, né? Primeiro ele teve um jipe. O jipe que o Rui conseguiu, aí quando chegaram os jipes, ele conseguiu, disse, olha Marcos, você arruma uns amigos aí que queiram comprar, que vem muito mais barato, sabe? E até meu sogro comprou, e muita gente era Arapiraca, muitos amigos dele compraram. Ele não comprou não, ele ficou com o jipe do pai dele. Aí depois comprou o carro, ficou com o carro. Eu tirei Arapiraca da minha vida, depois que eu fiquei viúva. Eu não podia ver uma pessoa de Arapiraca, eu me escondia, saía. O nome de Arapiraca nos ônibus, eu torcia o rosto. Eu fiquei com aquele pavor, porque foi um choque muito grande. Olha, eu vim chorar, o Marcos morreu,
Às 9h30 da noite. Eu vim chorar às 2h da manhã, parada ali junto dele. Meu tio queria que ele fosse para Londrina, que era uma cidade nova também, muito boa, muito próspera. Mas ele não abandonou de jeito nenhum. Ele disse que não saía de Arapiraca, não tem. O que mais abalou foi a morte do compadre Benício, né? Lembro que foi em 56. Nós fomos padrinhos da menina dele, em 56. E ele foi assassinado e foi a gota d'água, né? Marques foi para o Rio, foi em março para o Rio, de 56, e foi depois, no fim do ano de 50, em dezembro de 56. Ele foi para denunciar os danos, que tinha muita coisa aí em jogo. Se reuniam para acertar a morte de Marcos, depois da morte do Benício, aí ficou. Aí eu tenho a carta dele, denúncia dele, completa, assinada por ele, eu tenho aí. Estou convencido de que meus sofrimentos só terminarão quando os meus adversários consumarem seus intentos criminosos. Se o ponto final dessa tragédia for, como tudo indica, minha eliminação pessoal, desejo apenas que minha família sofra com resignação e cuide dos meus 3 filhinhos, a fim de que, mais tarde, eles possam fazer por Alagoas e pelo Brasil o que não me foi possível realizar. Prefiro morrer com honra a viver sem ela. Não deixarei meu estado, nem abandonarei minha família e o povo que me elegeu, para que, amanhã, meus filhos não tenham vergonha de ouvirem falar em meu nome. Cordialmente, Marques da Silva, médico e deputado estadual. Ele trouxe a carta pronta do Rio. Olha, ele ia para o Rio, ele foi. Eu tenho carta dele do dia 12, do dia 14, do dia 16. Todo dia ele escrevia para mim. Nunca vi. Gostava tanto de escrever que uma vez eu recebi 6 cartas de uma vez, quando era noiva. Escrevia demais e queria que eu escrevesse para dizer o quê que estou fazendo de enxoval. Não tinha nada para dizer, mas ele escrevia. Eita, meu Deus. E ele então foi lá com o Rui Palmeira, né, falar com o presidente do partido. E aí passou 8 dias ou mais lá no Rio, no Embaixador Hotel. Após a morte, eu saí com ele, né? Ele foi sepultado. O Teotônio me chamou, assim, disse: Maria, a gente queria levar Marques lá para a Assembleia. Eu disse: não, eu quero. Eu queria sair, eu fiquei com pavor, né? Aí, saí com ele foi para a Assembleia, se enterrou em Maceió, e eu fiquei sozinha, sem pai, sem mãe, sem marido, com 3 filhos pequenos. Meus sogros foram muito bons. Meu tio Fernando, Fernando Malta, que eu fiquei na casa dele quando Marocino nasceu, e eu me hospedava quando ia em Maceió, tudo era uma amizade muito boa. E ele me ajudou muito, que eu fiquei comprando umas casas, eu vivo de aluguel de casa, né? As casas de Arapiraca ficaram para meus filhos, no inventário, né? E essa fazenda ficou para mim. E um terreno em Maceió que nós tínhamos comprado, Arnão de Melo, um loteamento lá no Farol, em frente ao Tribunal de Contas. Mas ali era sítio, não sabe? Só tinha mangueira. Olha, na minha vida eu só tive 2 coisas. A perda do meu pai, que eu fiquei muito nova, e a do meu marido. Minha vida foi muito feliz e ainda hoje eu vivo muito bem. Eu nunca tive problemas, nunca briguei com ninguém, nunca ouvi nada. Nunca achei uma pessoa para me dizer uma coisa ruim. Porque quando eu acho as coisas ruins, como eu construí uma galeria lá em Maceió, eu via eles levarem cimento, botar lá na outra esquina e outro vir pegar o cimento. Mas disso eu não digo nada. Chamei o engenheiro responsável, disse a ele: eu não me estresso com nada. Eu não sei mandar. Qualquer pessoa mesmo, funcionária, não sei
gente de casa, empregada. Eu digo, ô fulaninha, você pode fazer isso para mim? Obrigada. Não sei mandar. Graças a Deus, o que eu peço, fazem, porque eu só peço quando eu preciso. Eu não peço, de fulano, Marques era danadinho para mandar. Gostava de mandar. Tinha o Manuel, um rapaz que estava na feira lá em Arapiraca, no dia que ele chegou. Esse menino estava comendo banana e não sei o quê, pedindo banana. Eu sei que a dona Carmelita encontrou ele na rua lá e disse, você quer levar esses negócios lá para casa? Quero. E chegou lá e no mesmo dia que Marques, olha que coisa interessante, viu? Ele com 11 anos. Aí disse, a Carmelita deu a alimentação a ele e ele ficou logo olhando para Marques e rindo, e Marques aí chamando, que ele fumava muito, mandava comprar cigarro por ele, e a Carmelita, ele disse, você quer ficar aqui? Disse, quero. Aí ficou lá na Carmelita e se via muito a Marques. Foi quem ficou. Quando eu casei, ele já estava, o Marques disse que pediu a Carmelita, disse, você deixa eu ficar com esse menino? Ele disse, eu gosto tanto desse menino, mas como também gosto muito do senhor, vou deixar. Aí Manuel ficou lá. Desde esse tempo ainda é vivo e era meu motorista. Foi quem me deu mais atenção. Não foi filho, foi mais Manuel. Tudo que eu pedia, Manuel, ele fazia. Ele não se queixava, mas vamos ali, vamos acolá, botar isso no carro, leva isso. Ele nunca disse, ô, Dona Maria, deixa para mais tarde. Era na hora que eu queria. Nunca vi uma pessoa. Aniversário dele é agora no dia 21, 78 anos, parece. O Manuel tinha um pai, mas ele perdeu a mãe há muito tempo e disse que ele ficou com as filhas. Mas depois ele saiu aqui perto de Arapiraca. Eu sei que ele saiu e estava comendo banana e pedindo coisa ao povo na feira, ele com outros. A feira eu não ia, não. Quem ia era Manuel. Fazia. Comprava tudo mais caro do que os outros. Tudo era mais caro. Eu digo, mas Manuel, um inhame, ele botava mais caro. Quando chegava lá, tinha vezes que não era bom. Eu digo, Manuel, você não sabe escolher. Você só compra o mais caro. Você pergunta, qual é o mais caro? Aí compra. A maior realização é ter meus filhos com saúde, meus 10 netos, meus 6 bisnetos. Todos, olha, só falta um entrar na faculdade. Já tenho 6 formados, casados com pessoas formadas também. Não tem, na minha casa não tem ninguém sem curso superior. O filho dele é médico, o Beto tem, 2 fizeram biologia. O André fez biologia em Recife, e depois foi para a Alemanha, fez mestrado e doutorado. O mais velho é psicólogo e terminou direito agora. A mais nova, que é a Sara, fez biologia na UFAL e foi para Londres, passou 4 anos e meio, chegou agora, procurando um pós-doutorado e não consegue ainda. Chegou em abril do ano passado e não conseguiu ainda um pós-doutorado, a situação, né? Mas o André já fez pós-doutorado e fez outro pós-doutorado na França. Chegou em outubro. Vivo para meus netos. Olha, meus netos, eu mandei os meus 10 netos para a Disney. Todos 10. Faço aniversário assim, vamos para Xingó. Vamos para Aracaju, vamos para Natal, vamos para Recife. Eu vou com a turma toda, 24, 25. Eu conheço 26 países. Já fui, na Europa já fui 3 vezes. Fui uma vez assistir as paradas de Madrid. Meu Deus, achei lindo, lindo, mas Deus me livre, fica tudo tão organizado, né? Não é, mas eu não me sinto bem, multidão. Está vendo que eu não vou para comício, eu não vou nem para a missa quando é a missa solene. Eu fui a João Pessoa uma vez
E lá tem a praia de Jacaré, né? Que tem o pôr do sol. Eu achei aquilo tão bonito que eu digo, agora eu vou fazer um pôr do sol lá em casa. Porque lá em casa eu moro num apartamento sexto andar, no Lagoa Mar, em Maceió, e tem uma vista muito bonita. Tem a vista para o mar e para a lagoa, sabe? E tem uma janela muito grande, que o pôr do sol é uma coisa linda, linda. Ali do lado do colégio, do Sermac agora, né? Ali. Mas a janela, o pôr do sol é lindo. Eu já inventei esse pôr do sol e comecei a chamar minhas amigas para lá. Aí dou uma tarde assim, tem um lanche, elas vão dizer, venham cedo, porque o pôr do sol não espera por ninguém não. O sol não espera. Vocês podem. Aí eles vêm, vão 4 e pouco, a gente conversa. Esse ano até Leônia Ribeiro foi, o Tadeu. Eu faço assim, de 2 anos, invento uma coisa. Aí a gente vai, tem um amigo secreto, uma recita, uma poesia, outro canta, outro toca, não sabe? E fica animado. Olha, eu fiz os 80 anos lá em Maceió, convidei uns amigos, mas foi lá mesmo no meu prédio, no Lagoa Mar. Aí não foi muita gente. Eu digo, depois eu vou fazer um na fazenda. Quer dizer que nesse ano eu fiz 80 anos lá em Maceió e depois vim fazer aqui na fazenda, porque aqui ia todo mundo, né? Eu contratei o buffet em Palmeira dos Índios, a colher de prata, ou talher de prata, nem sei o nome. Contratei o decorador. E pronto. E aí, pronto, ajeitei a casa. Eu tenho uma casa ali. Para quando eu ficar gagá, eu vim para cá. Mas enquanto não tiver gagá, estou lá. Venho para cá de vez em quando. Gosto muito de andar. Em 2015, eu passei na Alemanha. Aí o André, foram lá para um restaurante, a Luz de Velas. Mas aquelas comidas horrorosas que eu não achei horrível. Aí, mas eles gostaram muito. Eu fui com o Beto, a Nancy, a Sara já estava lá na Europa, o André na Europa e a mulher do André. Fomos para lá, foi ótimo. Visitamos vários países, tudo assim, de trem. E aí eu sempre vou em excursão, né? Excursão só mostra aqueles melhores lugares e pronto. E assim, de trem foi uma beleza. Santo Antônio é o padroeiro de Jacaré dos Homens, e eu gosto muito de Jacaré. Toda vida, desde menina que ando muito para Jacaré. E então tem a devoção com Santo Antônio de muitos anos. Eu chamo meu Santo Antoninho. Eu tenho uma amiga que me telefona quando tem dificuldade. Eu, Maria, você pede a seu Santo Antoninho para alcançar essa graça? Eu acho tanta graça, eu pedi. Porque eu digo que Santo Antônio faz tudo comigo. Tem vezes que ele me dá antes de eu terminar. Eu digo, ô Santo Antônio, onde eu botei isso? Quando eu vejo a coisa está ali, eu digo, mas não precisa tanta pressa. Então, uma vez, eu tenho Santo Antônio na minha bolsa, não sabe? Toda a vida. Então, um dia eu fui acertar um negócio nos apartamentos com um corretor, e quando chegou foi tarde. E eu me distraí de botar gasolina. Pensei que o carro tinha... Eu não gosto de andar com o carro com pouca gasolina. Aí o carro, eu digo, eita, eu vou consertar, eu vou botar gasolina. Mas saí tão tarde, eu não dirigia de noite, nunca dirigi de noite. Então já era assim que tanto, eu vim para casa. Aí quando fui subindo a ladeira ali, que ia para a ladeira da catedral, aquela outra ladeira da praia, aí me lembrei que não tinha botado a gasolina. Meu Santo Antônio, fazer que a gente chegue na nossa casinha, na nossa casinha, na nossa casinha. E cheguei lá, abriram o portão, eu entrei com o carro, botei o carro lá e deixei. Quando foi? De graças a Deus, Santo Antônio. Aí fui para resolver as coisas. Quando foi no outro dia, eu ia sair. Eu digo, meu Deus, fazer que esse carro chegue no posto de gasolina. Tinha tanta gasolina ainda, mas Aí eu deixei chegar no posto de gasolina. Quando eu cheguei no posto de gasolina, ô Santo Antônio, sim, para ir para lá, Santo Antônio, fazer que a gente chegue no posto. Fazer que chegue no posto. Chegou no posto, botei gasolina e fiquei tranquila. Aí fui pegar o Santo Antônio para agradecer. Cheguei, ele não estava na bolsa, mas
Mas eu ri tanto, ele tinha ficado em outra bolsa, olha. E eu com aquela coisa toda fui agradecer. Depois botei a gasolina, abri a bolsa para pegar o seu doutor e não achei. Eu tenho na minha casa, em cima da minha cama, 2 anjos barrocos, muito bonitos. Esse ano passado, eu digo, eu vou trabalhar para conseguir fazer uns anjos desses para eu dar às minhas 5 netas. Mas não consegui, o ano todinho, fazendo, pintando e ajeitando, porque eles são muito bonitos, são de gesso, mas muito bonitos. Então, dei a cada neta, não sabem, 2 anjos. Os 2 anjos que eu boto na minha cama, mandei para 5 netas, nas caixas, agora no Natal. Tem até aí, que dá as meninas, as gêmeas também. Não peço dinheiro, não peço isso nem aquilo, não, só peço saúde e paz. E nós temos muita paz e temos muita saúde também. Meus filhos são todos sadios. Eu nunca passei uma noite com um filho. Não tem de que me queixar. Tenho que agradecer a Deus. Porque Ele me deu tudo que eu tinha. Eu sou realizada a qualquer hora que morro. Estou realizada. Eu quero sempre que vocês pratiquem o bem. Tenham muito amor ao próximo. Porque isso é que faz a vida da gente feliz. É a gente dando felicidade aos outros, né?